Olá pessoal, esse é o programa Painel da Cidadania. A gente tem como objetivo contribuir para a formação da cultura cidadã. A gente está recebendo aqui a doutora Liliana Mesquita. Seja muito bem-vinda, doutora Liliana. Doutora Liliana é médica anestesista e contribui para o Médicos Sem Fronteiras, que é uma organização humanitária internacional criada em 71 e tem jovens médicos, jornalistas que foram criados na França em 71, né? E o MSF, como é conhecido, que é a sigla de Médicos Sem Fronteiras, leva cuidados de saúde à pessoa testada por conflitos, armado, desastres naturais, epidemia, desnutrição ou qualquer outra coisa que leve a uma questão de saúde humanitária. O Médicos Sem Fronteiras também está presente no Brasil e já esteve presente em alguns estados, como calamidades de enchente e outras situações. Doutora Liliana, eu queria que a senhora me falasse um pouco como é esse projeto. A senhora já esteve em diversos movimentos, exatamente, em diversos países. Eu queria que a senhora falasse para a gente como que é isso, como que a senhora se sente e como que a senhora fez para se envolver nesse projeto de tamanha natureza. Bom, boa tarde, queria agradecer muito o convite, é sempre um prazer poder falar sobre o Médicos Sem Fronteiras e poder tentar contagiá-los como eu fui contagiada, o quanto que é importante, né? Bom, o Médicos Sem Fronteiras é uma organização, é a maior organização de ajuda médica humanitária no mundo. Foi criada em 1971 por jornalistas e médicos durante a Guerra de Biafra na Nigéria. Então, sobrevive com 90% de doação de pessoa física. Você tem 5 centros operacionais na Europa e desses 5 centros operacionais você tem mais de 20 escritórios no mundo e aqui no Brasil nós temos escritório no Rio de Janeiro. E em relação ao local que é escolhido para que a MSF vá atuar, é muita resposta do Estado em relação à demanda. É claro que a gente ajuda catástrofes naturais, guerras, conflitos, epidemias, desnutrição, vacinação. No meu caso, como médica anestesiologista, eu acabo indo mais para locais de conflito. Eu comecei a trabalhar com a organização em 2010, né? Tem 7 anos, vai fazer 8 anos, e eu já participei de 10 projetos, né? Em 10 missões. Em 2010 eu estive no Haiti, na República Centro-Africana e no Paquistão. Em 2011 eu estive no Sudão do Sul e voltei para o Paquistão, mas foi para uma maternidade. Em 2012 eu estive na faixa de Gaza, 2013 no Iêmen, 2014 eu retornei para a faixa de Gaza, mas foi durante a época do conflito. 2015 eu só fiz um treinamento em Hong Kong, 2016 eu fui para uma maternidade no Afeganistão e agora o último projeto que eu tive foi em Mossul, no Iraque. Em muitos locais de guerra, Sim. né? Como que é para uma médica, principalmente uma mulher, viver num local de guerra e como é que faz cirurgia? Porque a senhora é médica anestesista, a senhora vai dar anestesia para os médicos fazerem alguma cirurgia. Como é que as instalações para que possa se fazer uma cirurgia num local como esse, num acampamento, vamos dizer assim? Depende muito do projeto onde a gente está. Por exemplo, agora, dando exemplo do Iraque, né? Foi a primeira vez que nós tivemos um protótipo de uma sala de cirurgia dentro de um container, né? E nós tínhamos a sala de cirurgia dentro do container e tínhamos também o hospital inflável, que era parecido com o que eu tinha na faixa de Gaza em 2012. Seria como um hospital de campanha. Isso, exatamente. Então depende muito do projeto. Algumas situações, por exemplo, em 2014, quando eu retornei para a faixa de Gaza, eu trabalhei num hospital palestino. Não tomamos parte de nenhuma dos dois lados, mas como era um conflito e era uma questão, a questão de você usar um hospital inflável fica muito vulnerável, a questão dos ataques aéreos e tudo, então a MSF faz algumas parcerias também, né? E essas parcerias têm resultados objetivos, têm resultados favoráveis? Ou como que é essa parceria? Sim, por exemplo. Muitas vezes eles tentam fazer isso de uma forma de uma barganha política, né? E o MSF não faz nenhum tipo de política, está sempre imparcial e neutro em qualquer circunstância. Sim, nós não tomamos partido, né? Até por conta dessa questão da independência também financeira, não temos ligação com o governo. E nós temos um dos princípios, né, de neutralidade, imparcialidade. Normalmente,
a gente tenta é claro, a gente não vai tomar nunca partido de nenhum dos lados, né? E sempre o paciente como principal e único objetivo. A salvação da vida A humana. salvação da vida humana. Exato. Né? Não, realmente não tomamos partidos, inclusive, por exemplo, pode acontecer de numa situação chegar uma pessoa ferida e, de repente, pode ser de ambos os lados do conflito. Então, a gente não tanto é que em todos os lugares que a gente atua, não é permitido nenhum tipo de armas, nem arma branca, nem arma de fogo. Então, em relação, que o senhor perguntou em relação às condições, depende muito da situação onde você está, né? Os guardas que temos, como eles chamam de watchmen, né? São as pessoas que tomam conta das instalações. Essas pessoas também não têm armas, né? Mas é claro que para você chegar num país, você está levando médicos profissionais da área de saúde, da área de logística, né? Que inclusive a área de logística talvez seja a área das mais importantes, porque não adianta você levar médico se você não tem estrutura adequada. Né? Então, você tem que pensar, porque não adianta também você, por exemplo, num projeto de desnutrição, de fome, de epidemias, você ter o atendimento médico e não ter a atenção à saúde básica. Né? Ou então você não ter, por exemplo, água potável, saneamento básico, porque a gente sabe que várias doenças, principalmente em lugares mais vulneráveis, você precisa disso, questão de lavagem adequada das mãos, né? Exato. Realmente atenção de saúde básica. Então, isso é uma coisa que é preconizada em todos os projetos de MSF, né? Eu entendo. Agora me diga uma coisa, a organização humanitária, quando ela se instala no lugar, ela já é bem conhecida, inclusive a população mundialmente já conhece, né? Principalmente onde tem acesso um pouco à informação, acesso à televisão, já é conhecido. E como que é esse contato das pessoas com a organização Médicos Sem Fronteiras? Você já se sentiu desconfortável em alguma situação por fazer parte da organização? Olha, o medo, eu acho que trabalhar com Médicos Sem Fronteiras é o desafio, né? Eu acho que é um grande desafio a gente realmente sair da nossa zona de conforto, né? Sair da família, da nossa cidade, da nossa casa, ir para um país onde a primeira grande barreira é a língua, né? Porque você tem missões anglofônicas e francofônicas, eu já fiz os dois tipos de missão, que eu falo inglês e francês. Então, a primeira questão é a linguagem, né, que é uma grande barreira. A gente trabalha o tempo todo com tradutores, né, porque eu não falo árabe, ou dependendo das missões, você tem muitos dialetos e idiomas muito peculiares exatamente. na África. Bem paroquial. Então, o que você sente é uma grande gratidão dessas pessoas, né? Então, por exemplo, eu acho que quando eu tive, por exemplo, na faixa de Gaza, em 2012, eu trabalhei num projeto de cirurgia plástica reconstrutora, 95% dos meus pacientes eram crianças, eu era a única médica anestesista. Crianças atingidas pela guerra, principalmente de 2009. E eu posso dizer para o senhor que assim, foi a primeira vez que eu mais recebi presente de paciente. Eram presentes assim, era uma balinha, era o anel que a mãe tirava e me dava em agradecimento. E eu costumo falar assim, eu trabalho muito com criança, minha maior carga horária aqui em Brasília é no hospital pediátrico. E eu costumo dizer que, assim, quando a gente está lidando, por exemplo, na anestesia neonatal, as crianças não, né, a criança muito pequena não fala, mas eu costumo dizer que a linguagem universal é a linguagem do amor, então as pessoas se entendem pelo olhar, né, e de repente você sente uma gratidão muito grande das pessoas, e eu costumo, assim, a gente do Médicos Sem Fronteiras costuma, quando viaja, vai para a missão, é claro que a gente tem uma questão muito relacionada a peso de mala, então às vezes a gente não pode levar tudo que a gente queria, que às vezes dá vontade de você levar um container só de brinquedo, um container só de roupa. Então, por exemplo, eu sempre tento levar muitas coisas. E, por exemplo, quando eu fui para a maternidade no Afeganistão, eu levei roupinha de bebê de crianças ocidentais. Então, foi um choque, elas adoraram, achavam lindo, né? Aqueles coeiros e roupinhas de bebês. Então, assim, maternidade é um mundo à parte, né? Eu sou apaixonada por obstetrícia, mas elas ficavam assim encantadas, né? Mas eu tinha que usar o véu, você tem que respeitar o local que você está. Aquela burca que cobre, muitas vezes até deixa só o olho de fora. Eu tive essa experiência no Iêmen, a cidade que eu trabalhei no Iêmen, não era maternidade, era zona de conflito, muito próxima da Al-Qaeda. Então lá a gente realmente tinha que andar de burca preta, só a telinha do lado de fora. Mas o envolvimento que você tem com as pessoas locais, né, as crianças, né, então só reafirma aquilo que eu sempre acreditei, que eu acho que assim, a linguagem do amor a linguagem universal, a linguagem do amor, e as pessoas se entendem nisso, né? O retorno que a gente tem é muito maior ao ver uma criança cuidada, curada, um parto bem sucedido. Sim.
exatamente o retorno que nós eu temos acho que, em relação a isso. eu acho que é assim, a questão da empatia, e não é nem só porque eu sou médico, acho que na verdade todo ser humano tem que ter isso, né? É você tentar se colocar no lugar do outro e ver se você estivesse no lugar dele, trocar de lugar com ele e saber se você queria estar sendo atendida, está sendo anestesiada, no meu caso, né? Está sendo tratada. Né? Então, isso, na verdade, serve para qualquer profissão. Verdade. Né? É uma questão, como você falou, de cidadania também. Exatamente. Né? E a troca é muito grande. Então, eu costumo dizer que a gente, por mais que a gente está indo para lá para ajudar, mas, na verdade, quem ganha muito mais é a gente. Né? E como eu também me envolvo com trabalhos sociais aqui em Brasília no decorrer do ano, a gente vê muito isso. Né? A gente deposita muito carinho, muito amor quando você dispensa, de repente, uma tarde que você poderia estar no hospital e você troca um plantão para poder... ajudar atender uma comunidade, exatamente. É verdade, muito bem. Lembrando que você de casa pode interagir conosco através do nosso website, paineldacidadania.com.br, ou através de mensagem de WhatsApp, 6199-811-4665. Pode sugerir temas, debatedores, debates, locais onde a gente pode fazer um programa que aumente mais a cidadania e faça com que as pessoas participem um pouco mais. Nós estamos aqui conversando com a médica Liliana Mesquita, que ela é uma colaboradora do Médicos Sem Fronteira e está sempre viajando nessas missões que são verdadeiros trabalhos que exigem muita dedicação, muito sangue frio também, né, doutora? Para enfrentar muitas coisas, como é o ambiente da guerra, Sim. Porque a maioria das pessoas não sabe como que é um ambiente de guerra. Não. Você está sossegada não, em momento de descanso, e quando pensa que não, é um avião bombardeando próximo aonde você está. E como é que é isso? A senhora já presenciou, já participou de algum momento como esse, enquanto a senhora fazia o trabalho, estava no descanso, algum avião bombardeando próximo? Já, infelizmente, sim. A primeira vez que eu tive essa experiência foi em 2010, quando eu estava no Paquistão. Eu estava numa zona de conflito, numa cidade chamada Rangoon, que era bem próxima da fronteira com o Afeganistão, e a comunidade Pashto, né? E esse local que eu trabalhei, a gente, na verdade, trabalhava num grande compound, né, onde você tinha o hospital, a casa e o escritório. E nesse local a gente tinha uma mesquita muito próxima, eu fui para lá em dezembro, que é uma época também muito fria, e nós tivemos atentado de homem-bomba suicida na mesquita. Então, na verdade, a gente ouvia, né, a gente ouve o tempo todo aviões sobrevoando e helicópteros, e a gente foi para a sala de cirurgia, né? E você realmente, assim, talvez eu não diria, talvez as pessoas chamam de sangue frio, mas assim, eu acho que a gente tem que se concentrar e pensar assim. Normalmente a gente faz a gente quando vai para a missão a gente faz o briefing e faz o debriefing. Isso em relação a tudo, em relação à parte médica, à parte de segurança e também à parte psicológica, principalmente nesses locais de conflito. Então, que é extremamente importante, né? Para a gente meio que se preparar. Então, na verdade, por mais que você tenha medo, por mais que a gente ouça essa questão de explosão, avião, eu sempre penso o seguinte, que a necessidade daquelas pessoas que estão ali tem que ser muito maior do que meu medo. Então, eu acho que é isso que você acaba meio que se treinando também para enfrentar esse tipo de coisa. Então, em 2010, no Paquistão, eu passei por essa experiência. 2011, no Sudão, era mais atendimento à população mesmo. Aí, ainda em 2011, voltei para o Paquistão, mas para uma maternidade, então não teve esse problema. Só tinha alguns problemas, por exemplo, eu peguei um recém-nascido que precisava de um hospital com maiores recursos e não era permitido aos ocidentais, no meu caso, aos expatriados, irmos até esse outro hospital. E isso implicou quase que na vida dessa criança. E eu meio que tive que passar por uma conduta de segurança, né? Então, depois, a primeira coisa que eu fiz no retorno desse hospital, quando eu passei o caso para um pediatra local, eu conversei com o meu coordenador de missão, né, porque essas quebras de regras de segurança pode levar ao teu repatriamento. Né? Se você, tipo assim, desobedecer uma regra de segurança dentro de Médicos Sem Fronteiras, muitas das vezes você tem que ser repatriado imediatamente. Mas eu expliquei para a coordenadora, expliquei por que eu tomei aquela decisão. Né? Em 2012 eu estive na faixa de Gaza, mas não era uma zona de conflito, quer dizer, é uma zona tensa. Primeiro que eu fiquei extremamente emocionada, porque eu lembrei na minha época de 16 anos, fazendo pré-vestibular, eu sempre gostei muito de geografia e história,
E estudei muito sobre faixa de Gaza, né? Então, quando eu pousei em Israel, que eu pousei em Tel Aviv, depois fui até Jerusalém, atravessei a fronteira até a faixa de Gaza, aquilo ali, de carro, aquilo me emocionou muito, né? E eu falei, nossa, eu estou fazendo parte de um grãozinho de areia da história desse local que é tão incrível, né? É um lugar, assim, sensacional ali, Israel, Jerusalém, a Palestina. Eu sou suspeita. Médicos Sem Fronteiras também tem um projeto muito bonito na Cisjordânia de um programa de saúde mental que eu admiro bastante. Aí em 2013, 2014, eu estive no Iêmen e voltei para a faixa de Gaza, também em lugares conflituosos, mas o pior, eu peguei um paciente em 2013, vítima da Al-Qaeda, mas em 2014 eu fui realmente no olho do furacão. Foi realizada uma força-tarefa. Foi a primeira vez, inclusive, que eu trabalhei com outros médicos, anestesiologistas do mundo inteiro. Agora, no Iraque, foi a primeira vez que eu trabalhei com outros médicos brasileiros, porque até então, até a minha 9ª missão, eu só tinha trabalhado com médicos estrangeiros. E nessa vez, em 2014, eu tive a oportunidade de trabalhar com 2 anestesistas, uma inglesa e um americano. E eram 4 cirurgiões. Então, realmente, nessa vez, acho que foi a situação mais difícil, assim, da gente ter que, de madrugada, correr para quarto de segurança por conta de bombardeio muito próximo da gente, né? De eu não poder voltar do hospital para o local onde nós permanecíamos também por conta de segurança. E nessa vez, eu tive que dormir no chão, assim, mas isso não era o problema. O maior problema é que acabou sendo até a matéria da BBC, porque eu dei uma entrevista para a BBC de Londres via telefone. E eu comentei isso, eu falei que naquele dia eu tive que chorar escondido, porque a gente está o tempo todo com o paciente, né? A gente está o tempo todo com outros funcionários, então assim, a gente fica até com medo de demonstrar fragilidade, né? Mas a gente não é de ferro, então a gente acaba cedendo à emoção, acaba cedendo à emoção também. Em 2016 eu estive no Afeganistão, que é considerado, né, já foi considerado o lugar mais perigoso do mundo, não tive problemas com segurança. Por outro lado, a gente ouvia também o tempo todo bombardeios e tal. Só que agora, recente, em Mossul, que foi o lugar dos mais falados recentemente, porque eu estive no Iraque e foi um lugar tomado pelo Estado Islâmico. E é claro que a gente ouve muitas pessoas falando, você é maluca de ir para um lugar de conflito e tal. Mas é o que eu falei antes, né? Eu acho que a gente tem que pensar que cada um tem um propósito na vida, cada um tem uma missão na vida. Eu acredito muito nisso. E eu acho que você conseguir e tentar fazer a diferença na vida daquelas pessoas, assim, né? Eu entendo. Olha, vocês podem conhecer um pouco mais da organização humanitária Médicos Sem Fronteiras através do site, que é msf.org.br. Vocês podem conhecer um pouco mais, se quiser se envolver com um projeto um pouco mais, vocês podem fazer doações e também interagir um pouco, conhecer mais sobre esse projeto. Doutora, agora uma outra coisa, lembrando para você de casa que você pode interagir conosco, né, através do website paineldacidadania.com.br ou através do nosso WhatsApp 6199-811-4665. Doutora, o nosso programa tem como objetivo contribuir para a formação da cultura cidadã. A gente tenta transformar a nossa democracia de apenas representativa para uma democracia participativa. A gente sempre fala para as pessoas, sugere para as pessoas a participarem um pouco mais de ações como essa, de ações de cidadania, de reuniões, de cobranças políticas, de aproveitar o momento que elas têm para decidir e fazer uma decisão correta. Agora, eu pergunto para a senhora, como que a gente pode melhorar essas atividades? Como o cidadão que está em casa nos vendo pode nos ajudar? Sem uma contribuição financeira, como é que ele poderia participar? Doando um dia de trabalho, doando uma maca que ele não tem, um aparelho que ele usava, principalmente médico, né? A gente sabe que tem muitos aparelhos e muitas condições das pessoas ajudarem a gente sem ser especificamente em dinheiro. Eles podem fazer isso para o Médicos Sem Fronteiras ou teria que procurar uma outra organização aqui dentro do Brasil mesmo? Em relação à questão da doação, por exemplo, de como o senhor falou, de maca, material médico e tudo. Brinquedo, como a senhora falou, roupa. A gente não recebe, né? Porque aqui no Brasil a gente tem só o escritório, a gente não tem a central, como você não tem o centro operacional,
né? E isso, assim, na verdade, a organização é tamanha de MSF, que tudo é protocolado, todos são livros, né? E então, essa questão da doação de maca, como você falou aí, realmente, nesse ponto, a gente não teria como receber, né? Porque a gente só tem uma unidade no Rio de Janeiro, que fica na Cinelândia. Medicamentos, Isso, se um laboratório... Não, aí porque a gente não recebe doação de indústria farmacêutica. Aham, Inclusive, até as entendo. nossas participações de fala sobre a MSF em congressos e tudo, isso tem que ser sempre muito avaliado não por mim, mas pelo pessoal da comunicação, pelo pessoal os jornalistas e tudo. Então, assim, porque essa questão da imagem de MSF é uma coisa que a gente tem que sempre zelar muito. Então, toda vez que a gente que é pedido, fazer uma entrevista, falar sobre a MSF, não sou eu que decido, né? A pessoa normalmente entra em contato comigo, estuda faculdade de medicina e tudo. E aí eu sempre peço para entrar com o pessoal da comunicação. E, infelizmente, essa questão da doação, a gente não recebe. Então, se caso houvesse a doação desses itens, era melhor que fosse doado alguma instituição por aqui mesmo, né? Por Brasília ou pelo Brasil. Né? Então, mas como eu falei antes, a gente pode fazer compartilhando as mensagens, compartilhando os projetos, né? Nas redes sociais, já é uma grande maneira, e de divulgar. E fazendo o aniversário, como Sim, a doutora exatamente. fez o aniversário. Meu aniversário, Ao meu invés casamento. de você pedir um presente, você vai e pede uma doação para o Médicos Sem Fronteira, para os seus convidados. Exato. E divulgar, né? Eu acho que é importante também a gente, por exemplo, o trabalho vai fazer 8 anos em março. Vários amigos meus, médicos e não médicos, passaram a ser doadores, né? Porque só viram a seriedade, né? Eu acho que, infelizmente, a gente no Brasil tem uma dificuldade, às vezes, grande com essa questão do trabalho, o voluntariado, da questão humanitária, porque esbarra sempre em questão de corrupção, Exato. Então, quando eu entrei em contato com o pessoal do MSF para a gente gravar esse programa, era exatamente para que as pessoas conhecessem o projeto. Sim, claro. Porque as pessoas, o máximo que elas veem é um comercial na TV pedindo doações. Ela não sabe a profundidade que é o trabalho, a profundidade das pessoas que estão envolvidas, como a senhora deu depoimento aí, depoimento dos trabalhos em áreas de conflitos de guerra, em áreas com risco de terremoto, furacão e até epidemia, como foi o caso do Ebola. O Ebola agora em 2014? Sim, 2014. 2014 teve um surto de Ebola e todo mundo lá trabalhando. Então, o programa, o objetivo é isso, mostrar para as pessoas como que funciona o projeto, para que elas conheçam um pouco mais e a partir daí comece a tomar decisões, inclusive ajudar. Porque muitas vezes as pessoas querem ajudar, mas ficam presos com relação à questão da corrupção. Eu vi agora há pouco o jornal mais cedo falando que o pessoal estava vendendo presente que o pessoal tinha doado para o Natal, para as crianças do Natal. Eu fiquei extremamente triste com a falta de seriedade dessas pessoas. Então, o objetivo do programa é exatamente isso. Doutora, a gente está chegando ao fim, eu queria agradecer imensamente a sua participação nesse programa e queria que a senhora fizesse suas considerações finais em relação a esse encontro, a esse bate-papo aqui, em relação ao projeto e o trabalho que a senhora desenvolve. Bom, obrigada mais uma vez, acho que pela oportunidade de falar sobre Médicos Sem Fronteiras, que se tornou uma grande paixão na minha vida, assim, acho que um grande encontro de almas. Eu posso realmente dizer que a minha vida se resumiu muito antes e depois de Médicos Sem Fronteiras. Eu acho que a função de qualquer profissional da área de saúde, eu acho que tem esse amor, essa vontade meio de salvar o mundo e tal. Salvar vidas mesmo. De salvar vidas, Então, realmente foi um encontro muito grande. Eu me sinto muito realizada, né, de repente você se dedica tanto tempo, né, são 6 anos de faculdade, 3 anos de residência, muitas noites acordadas, muitas noites de plantão, e você de repente poder fazer a diferença na vida daquelas pessoas, né? Então às vezes as pessoas ficam, né, preocupadas porque você está indo para um local de conflito, ou você não está indo para um local de conflito, por exemplo, o Ebola. Você tem um risco de contaminação altíssimo, uma doença altamente letal. Né? Mas eu acho que é um pensamento muito comum de todos os profissionais que eu encontro da área de saúde e da área de não saúde quando eu estou indo para um local desse, né? É que realmente a necessidade daquelas pessoas lá, ela tem que ser infinitamente maior do que o nosso medo. Então, acho que é por isso que a gente está lá. Né? O nosso amor em ajudar o próximo, ele tem que ser infinitamente maior. Então, acho que é isso que, pelo menos, é isso que me move
isso que me move a 10 missões. Entendo. E como é que você poderia falar como é Liliana Mesquita por Liliana Mesquita? Ah, é difícil, né? Eu acho que Essa pessoa sensível. eu acho que a Liliana se tornou mais. Eu não posso falar, senão eu choro. Mas eu acho que a Liliana se tornou, eu acho que ainda mais chorona depois que ela foi para o Médicos Sem Fronteiras. Eu acho que me tornei uma médica melhor. Eu acho que me tornei um ser humano melhor. Eu acho que me tornei uma pessoa melhor como um todo depois, né? Eu acho que, como eu já falei e repito, fica até meio repetitivo, mas quando a gente faz um trabalho como esse, aquela coisa da doação mesmo, né? É que eu costumo dizer. O tempo é a única coisa que a gente não consegue comprar nessa vida, né? Então, você doar um mês, você doar 1 hora do seu dia para ajudar o próximo, né? Porque ajudar o próximo que está do seu lado, às vezes é mais fácil, né? Mas assim, o verdadeiro amor ao próximo, acho que é isso, é você fazer o bem sem ver a quem você está fazendo, né? Então, eu acho que eu me sinto privilegiada por ter me dedicado tanto tempo a estudar e poder usar aquilo que eu estudei em pessoas que eu nunca são situações tão inimagináveis, né? Eu nunca me imaginei na minha época de faculdade, por mais era uma coisa muito longe, né? Imaginar que eu iria para o Iraque, para a faixa de Gaza, para, né? Realmente assim, Liliana por Liliana, eu acho que hoje eu sem dúvida me tornei um ser humano muito melhor e talvez mais sensível. E como eu falei, até os gostos por leitura, você começa a querer entender mais. Como eu falei assim, você imaginar que você volta para cá, para a tua zona de conforto, mas as crianças vão continuar sofrendo no Iraque por conta da guerra, a faixa de Gaza a mesma coisa, a questão em Myanmar agora dos muçulmanos lá, né? Então, assim, quantas populações vulneráveis, né? É claro que a gente também olha para o Brasil, eu faço meu trabalho aqui no Brasil também, eu também eu acho que a gente se torna cidadão do mundo. E aqui no Brasil, as pessoas podem ajudar em algum trabalho que a senhora ajuda, algum trabalho voluntário? Bom, eu sou funcionária pública aqui, né? Eu trabalho, sou concursada aqui em Brasília. Hoje, a minha maior parte não trabalho mais na rede privada. E eu acabo me envolvendo, só que assim, como eu já faço toda a minha carga horária em hospital, nas minhas férias eu vou para o hospital, então quando eu vou para as minhas ações sociais aqui em Brasília, no Brasil, eu falo, não, eu quero ser somente cidadã, eu quero ser a Liliana, então eu quero ser aquela que vai comprar, que vai carregar caixa, que vai limpar o centro de reabilitação que eu ajudo, vai sentar no chão para brincar com as crianças, né? Eu também já me envolvi com trabalhos médicos, humanitários no Brasil, mas infelizmente eu não tive o mesmo retorno de felicidade, né, que eu tenho com Médicos Sem Fronteiras, por conta dessa questão de corrupção. Infelizmente, eu não gosto muito nem de tocar nesse assunto, mas infelizmente, assim, eu me envolvi com trabalhos, tentei também fazer a diferença aqui, porque é muito comum as pessoas perguntarem assim, por que você vai para o Iraque, por que você vai para o Afeganistão, por que você não foi aqui no Brasil? Né? É muito comum as pessoas perguntarem. Primeiro que eu tenho a possibilidade de ir, porque essa questão do idioma, infelizmente algumas pessoas também não podem ir, porque o idioma acaba sendo a primeira grande barreira, porque você precisa da linguagem, né? Eu não tenho filhos, eu sei que filhos a gente sempre, apesar de eu já ter trabalhado com vários médicos, né, que têm filhos e que deixam seus filhos nos seus países e vão para lá. Então, mas eu acredito que quando você faz o bem, não importa onde você está fazendo. Sem sombra de então, dúvida. Quando alguns colegas médicos, né, principalmente perguntam, né, eu falo assim, não, eu deixo você fazer o trabalho humanitário, médico humanitário aqui no Brasil, porque já que eu, de repente, tenho um desprendimento porque alguns colegas meus são muito sinceros e falam assim, não, eu não vou para um lugar onde eu não tenho vaso sanitário, eu não vou para um lugar onde eu não posso tomar banho todo dia, eu não vou para um lugar onde você vai ter racionamento de comida, como a gente teve agora em Mossul, porque a gente não tinha caminhão para chegar até onde a gente estava, então, onde a gente passa frio, onde você não tem. Então, tem pessoas, assim, eu respeito as pessoas que, de repente, não teriam desprendimento para fazer isso, né? Então, eu costumo dizer que todo mundo tem como ajudar. Basta a pessoa estar com a mente e com o coração aberto para querer fazê-lo. Entendo. Doutora, parabéns pelo trabalho, parabéns pela sua atitude de vida, viu? A senhora realmente faz merecer o ser humano, como a senhora mesmo diz, independente de localização geográfica, Sim. Independente de tudo isso. Parabéns pelo excelente trabalho que a senhora desenvolve, viu? O programa agradece bastante a participação da senhora aqui. E para você de casa, agradecemos muito pela audiência.
conte sempre conosco, colabore conosco, interaja conosco através do nosso website ou através do nosso WhatsApp. Um forte abraço em cada um de vocês e até a próxima semana.